ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Olá, são 15 horas mais 1 minuto e como já anunciamos, estamos iniciando a partir de agora o debate dentro do Justiça na Tarde. E o debate de hoje está voltado para os animais domésticos, os pets, enfim. E por isso nós convidamos especialistas, tanto na área de proteção aos animais, como também gente da ciência, que de alguma forma são médicos veterinários, como também temos aqui especialistas que de alguma forma estão sempre cuidando aí do direito dos animais. E é evidente que você, caso queira estar participando conosco, basta que você então encaminhe sua mensagem de texto ou então de voz para o WhatsApp aqui da nossa emissora. O WhatsApp que é o 61 99975 8140. O programa é transmitido pela 104,7 FM, como também com as imagens do canal da Rádio Justiça no YouTube. Onde quer que você esteja, então, muito obrigado pela sua sintonia. E vamos juntos, então, a partir de agora, apresentar os nossos convidados, como também apresentar as nossas convidadas. Eu começo, então, apresentando a doutora Ana Paula de Vasconcelos. Ela é a vice-presidente, portanto, da Comissão de Direito Animal da Seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Ana, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre o tema, sobre o direito animal, que é tão importante para a nossa comissão e para a nossa sociedade. Muito obrigado a senhora pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar a nossa convidada, a doutora Simone Bandeira, que é médica veterinária. Ela presidiu o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui na nossa capital federal e claro, vai estar, portanto, também conversando conosco a respeito, acima de tudo, da área médica em torno, portanto, aí desses pacientes tão especiais, doutora Simone? Também seja muito bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, eu também quero agradecer o convite e dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Luciana Brandão Cevalos, ela que integra a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. A doutora Luciana, inclusive, é perita do TJDFT e pós-graduada em Direito Médico, doutora Luciana? Também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Vinícius André de Souza, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Também seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu quem agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui novamente e sempre que quiser eu estarei à disposição. Muito obrigado pela gentileza. Doutor José Moura Neto, advogado também especialista no direito animal. Como eu disse, também é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela gentileza. Bem, são 15 horas mais 4 minutos. O dado que nós temos aqui, inclusive do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também do Instituto Pet Brasil, em que mostram esses dois institutos de que a população de animais no nosso país, animais de estimação, beiram, portanto, a 140 milhões, compostos de cães, chegando a quase 55 milhões, temos também aves, com quase 40 milhões, gatos com quase 24 milhões, peixes com quase um pouco mais de 19 milhões e répteis e pequenos mamíferos com quase 2 milhões e meio. Pois bem, são dados para que o nosso ouvinte possa então refletir. É evidente que nós vamos estar aqui falando dos animais mais próximos aí das pessoas, que são os gatos, como também os cães. E é evidente que a primeira questão que nós buscamos aqui é justamente sobre os direitos, ou seja, está tramitando no nosso Congresso Nacional, já não é de hoje, a criação, portanto, aí de um
enfim, de um estatuto que de alguma forma venha a proteger de forma legal, no arcabouço legal, os animais. Mas até agora ainda não avançou. E enfim, eu não digo um atraso, é porque tem muita discussão em torno desse assunto, doutora Ana, por isso que esse estatuto ainda não nasceu? Então, o Brasil é um dos países que tem uma legislação mais avançada em relação ao direito dos animais, por incrível que pareça. Nós temos uma legislação que protege os animais, né, apesar de nós ainda termos muito a avançar. Ocorre que os projetos de lei hoje que tramitam no Congresso, tanto nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado, eles acabam sendo obstacularizados em razão das espécies. Nós temos um agronegócio que tem uma bancada muito forte na Câmara e no Senado. Então, quando se trata de animais de produção, os direitos acabam sendo diminuídos. E, com isso, a gente esbarra e entramos naquela esfera, naquela linha muito tênue do especismo. Ou você faz uma legislação só para proteger cães e gatos e avança de alguma forma, ou a gente fica eternamente brigando para proteger todas as espécies, né? Algumas pautas são urgentes. Por exemplo, aumentar a pena para tráfico de animais silvestres, né? Hoje, aquela pessoa que é pega diversas vezes com 400, 500 pássaros, ele vai responder por um crime de pequeno potencial ofensivo, que é de 3 meses a 1 ano. Então, esse tipo de pena a gente precisa aumentar urgentemente. Mas, no tocante a cães e gatos, nós já temos uma legislação mais avançada. Por uma evolução da sociedade, por uma mudança da sociedade, hoje nós já temos muita discussão no judiciário relacionado, por exemplo, à guarda de um animal quando o casal se separa. Então, o legislativo está se vendo na obrigação de regulamentar isso, né, para poder acompanhar esse avanço da sociedade. Mas, e aí está dentro do estatuto, está dentro da criação da família multiespécie, que é algo que já acontece na prática, que o judiciário já vem reconhecendo, mas o legislativo ainda não alcançou. Então, assim, faz parte de uma mudança cultural da sociedade, que hoje vê o animal como seu membro da família, né? Coisa que nós não víamos há 10, 15 anos atrás. Então, assim, e toda mudança da sociedade, ela acaba sendo lenta, né? E o Congresso tem tentado acompanhar, mas a gente ainda tem esses entraves em razão do especismo e dos animais de produção que não tem tanta proteção jurídica como os pets hoje em dia. Doutor Moura, sem o estatuto, de alguma forma, os animais ficam no prejuízo? Eu acho que, como o legislador municipal e estadual vem legislando sobre o tema, por exemplo, no Distrito Federal, a Lei 4.060, ela aplica multas de até 40 salários mínimos àqueles que agridem os animais. De alguma forma, eles estão protegidos em relação aos maus tratos, porque uma pena de 40 salários mínimos ela é muito mais efetiva do que o crime de menor potencial ofensivo, como a doutora Ana Paula falou. Importa ressaltar aqui que o tema vem ganhando tanta importância que hoje, no Brasil, pela primeira vez, um Tribunal de Contas se manifestou sobre o tema. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele pediu para que a Polícia Militar apurasse aquele caso triste da Vila Cauim, que a polícia entrou e atirou nos animais. O conselheiro André Clemente, ele colocou a política de proteção aos animais como prioridade. Ele falou da seguinte forma: ressalto que este conselheiro é relator das contas do governo de 2023 e uma das abordagens priorizadas é a eficácia de política pública voltada à proteção dos animais. O que isso significa, Walter? Um órgão de controle externo da administração que se preocupava até então só com licitações, está se preocupando com os animais. Toda a sociedade está envolvida. Ou seja, o legislativo municipal, estadual, o legislativo federal, o poder judiciário com as decisões, sim, o criminal. Então, assim, é um caminho sem saída, porque a legislação do meio ambiente ela pode ser legislada, né, por município e estados, né, para suplementar. Então, é muito importante esse ponto, que os animais eles não estão desguarnecidos, né? Então, evoluir na punição para que ela não fique, né, como o doutor Vinícius vai falar mais do criminal, sim, naquela pena ridícula que é a penal dos maus tratos, a não ser
dos cães e gatos, né? Como o professor Vicente Ataíde fala no livro dele, é uma super classe. Ela é a única protegida e depois embaixo vem os crustáceos, mas isso é para uma outra entrevista. Então, basicamente, é muito importante que todos os poderes, todos os órgãos já estão se empenhando em proteger os animais. Deixa eu chegar também na doutora Luciana. Doutora Luciana, quer dizer, na questão justamente sobre maus tratos. Quer dizer, é possível entender o que leva uma pessoa a maltratar ali o seu animal de estimação, tão dócil, ali sempre amigo, ali sempre presente. O que levaria um ser humano a extravasar ali o seu sentimento de maldade sobre o animal? Vamos colocar assim, um pet. É difícil compreender, né? São casos tão absurdos que a gente acompanha que não dá para poder acreditar que um ser humano foi capaz de fazer isso com um animalzinho, né? Eu queria que essa agressividade que a gente acompanha no dia a dia dessas mídias e tudo mais, a gente tem peço desculpas aqui. Não, eu sei, eu compreendo. Né? É um assunto tão caro para mim, né, que é muito complicado, né? Você imaginar que as pessoas possam fazer isso com os animais. É muita maldade. A gente vê cada coisa, cada absurdo que nos deixa estarrecidos, né? Eu imagino. Agora, no campo médico, doutora Simone, quer dizer, muita gente deve imaginar que o animal não tem sentimento, não sente dor, para ele não precisa de anestesia, não precisa de nada, pode levar pancada à vontade. É exemplo de um cavalo que, puxando uma carroça, a pessoa entende que pode colocar não sei quantos mil quilos que o cavalo é obrigado a puxar. Quer dizer, o animal em si sente dor, o animal em si tem sentimento, o animal em si, ele sabe agradecer, acima de tudo, o cuidado que ele está recebendo do tutor ou então da tutora? Então, Walter, essa é uma questão um pouco complexa, porque quando a gente está falando de maus tratos animais e quando a gente fala principalmente dessa situação do cavalo de carroça, né, do animal de trabalho, a gente costuma ter um ditado muito até errôneo, na minha opinião, que fala que a gente tem um animal em cada ponta da coleira, né? Porque eu acho que a gente oferta para o mundo aquilo que nós somos dentro, né? Então, a educação de quem tutela o animal, né? O modo como essa pessoa enxerga o mundo e como ela enxerga, consequentemente, esse animal, vai reverberar muito nas atitudes de cuidado, de proteção ou da face contrária disso, de exploração, de humilhação, de agressividade, né? A gente já avançou muito, né? Eu tenho 26 anos de formada. Eu me lembro quando eu me formei, ou antes disso, quando eu ainda fazia estágio curricular no hospital universitário, às vezes chegavam pessoas com bom poder aquisitivo e colocavam um cachorro na mesa que tinha uma doença que na época era muito comum, chamada parvovirose, que hoje a gente já tem um pouco mais de controle, mas naquela época era muito, muito, muito prevalente. E quando você falava para o proprietário, para o tutor, o que era preciso fazer e quanto ele ia gastar, ele virava para você e falava assim, não, pode matar, não vou gastar isso com o animal. Então, assim, são absurdos como esse, né, que a gente vai impetrando aí durante a vida, né, e é uma coisa muito delicada quando você dá esse poder de decisão na mão de um ser humano que absolutamente não está preparado para lidar com o animal. Porque uma coisa muito séria e que a gente não pensa é que nem todo mundo tem condição de ter um animal. Né? Assim, do mesmo jeito que nem todas as pessoas têm condição de ser pais ou mães. Né? Só que, infelizmente, esse tipo de filtro a gente nunca vai ter. E são essas pessoas, sem essas habilidades, né, cognitivas, emocionais, de empatia principalmente, que vão ser responsáveis pelos maiores crimes que a gente vai ver aí acontecendo no nosso dia a dia, infelizmente, né? Nós, como veterinários, do outro lado, qual que é o nosso papel? É exatamente a educação do tutor desde o primeiro momento de contato
em explicar para aquela pessoa de que aquilo é uma vida, que o animal tem sim sentimentos, que o animal hoje ele é comparado, né? Isso independente de raça, mas a uma criança de 3 anos, né? Com a mesma capacidade pensante, com o mesmo vocabulário de entendimento, com o mesmo nível de interação. Só que, ao contrário de uma criança de 3 anos, esse animal será uma criança de 3 anos para sempre. E é isso que às vezes as pessoas esquecem. No ímpeto de comprar ou de adotar um filhote fofinho, você esquece que aquele filhote fofinho vai se transformar num adulto, depois num idoso, e que vai requerer de você uma dedicação durante todo esse tempo, né? Então, assim, há muito uma permissividade por parte da sociedade que estimula, né, a adoção de animais, que estimula a compra de animais, né, que faz com que isso romantize essa relação homem-animal, quando, na verdade, nem todo mundo está preparado para isso, né? Nem todo mundo tem as aptidões necessárias para conduzir um relacionamento dentro do aceitável, né? Então, assim, a gente vê tanto o lado onde você tem os maus tratos por abandono, por deficiência de cuidados médicos, quanto também o outro lado da moeda, que eu não sei nem se cabe aqui falar, mas da pessoa que se torna dependente emocional do animal, e que também faz desse animal um refém de alguma forma, porque ela não admite a perda desse animal de estimação sob nenhuma condição, né? E isso também é uma forma de maltratar um animal, porque é uma carga emocional muito pesada, e a gente está vendo isso acontecer de maneira muito ostensiva ultimamente. Vamos voltar nesse assunto aí da dependência emocional, que me chamou bastante aqui a atenção. Maus tratos contra o animal. É caso de polícia nessa situação que nós estamos aqui a colocar, doutor Vinícius? Com certeza, com certeza. É previsto como crime, né, o maus tratos a qualquer tipo de animal. E como a gente vinha conversando antes do início aqui da entrevista, no caso de cães e gatos, a previsão legislativa de pena é muito mais grave, né? Inclusive, chega a ser mais grave do que, por exemplo, o crime de maus tratos contra a pessoa humana, que é uma pena de 2 a 5 anos. Então, isso já vai ter consequências criminais razoáveis. É possível que, em determinadas circunstâncias, se não existir violência direta contra o animal, tenha uma celebração de um acordo de não persecução penal, mas tendo violência direta contra o animal, realmente é caso de ação penal e de processo, sentença, condenação, a pessoa se torna reincidente. Eventualmente pode até vir a ser presa, se não for reincidente, e a depender das circunstâncias do crime. Essa pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos, mas se a pessoa já é, por exemplo, reincidente, muito provavelmente vai ter cumprimento de pena em regime semiaberto e, eventualmente, até em regime fechado. Entendi. Doutora Ana, no caso, a condição financeira de uma família que tem ali, portanto, o seu animal de estimação. O bem-estar, a saúde deste animal depende, portanto, da condição financeira de quem, de alguma forma, está tendo este animal sob os seus cuidados, sob a sua tutela. Quer dizer, resumindo, quem tem mais dinheiro cuida melhor do seu animal de estimação, quem tem menos dinheiro cuida, eu não digo pior, mas com menos cuidado, porque às vezes não tem a capacidade financeira de dar àquele animal o que, de fato, ele precisa, ele necessita. Ou seja, essa condição social, de alguma forma, influencia no bem-estar e no cuidado do animal? Não necessariamente, né? Nós temos que exercer a guarda responsável, independente da condição financeira que a pessoa tenha. Obviamente, é importante frisar que ter um animal é ter gasto. Então, a pessoa, ao optar por ter um animal, seja ele adotado ou comprado, ou por qualquer outra via, né, que o animal chegue à sua casa, a pessoa tem que ter a consciência de que aquela vida dependerá dele integralmente. Terá gasto com veterinário, com vacinação, com castração, com ração. E, às vezes, a família não está preparada. Nós conversávamos antes do programa iniciar que existem aqueles tutores que não têm condição de custear uma cirurgia, um tratamento oncológico, né, ou qualquer outra especialidade que demande o animal,
Porque hoje no ramo da veterinária, a doutora Simone está aí para confirmar, nós temos uma infinidade de especialidades como para os seres humanos. Nós temos oncologistas, nós temos dermatologistas, nós temos cardiologista e tudo que o animal precisa. Felizmente, nós tivemos esse avanço na veterinária, né? Então, nós saímos daquela história de que o animal ou tinha parvovirose ou tinha sinomose. Né? Hoje em dia, nós temos aí um leque enorme de diagnóstico de animais. Então, a pessoa, a partir do momento que ela decide ter um animal, ela tem que ter essa consciência. Né? A pessoa tem que saber que aquele novo membro da família vai gerar gastos. Aqui em Brasília, nós temos o Hospital Veterinário Público, né? Então, assim, muitos casos de maus tratos que eu vou com a polícia e que o tutor argumenta que o animal está naquela situação deplorável, jogado no fundo do quintal, cheio de sarna ou com qualquer outra doença, que ele não teve condições de levar, então isso aí excluiria o dolo, né? Ele não seria punido, mas não justifica por quê? Porque a pessoa tem acesso ao Hospital Veterinário Público. Embora com todos os defeitos, nós sabemos que todo o sistema público de saúde tem, e o Hospital Veterinário Público não é diferente, mas a pessoa tem aquela opção de pelo menos tentar levar o animal lá para fazer um diagnóstico, por mais simples que seja, para poder dar um antibiótico qualquer para o animal. Então, assim, é uma linha muito tênue quando a gente se depara com situações de maus tratos, onde a pessoa alega que o animal está passando fome, porque a família também está numa condição muito precária. Então, a gente se depara muito com isso, né? Como é que você vai adentrar numa casa de uma pessoa, vai prender um pai de família, se os filhos dele não têm o que comer? Obviamente, o cachorro não vai estar numa situação diferente, o gato não vai estar numa situação diferente. Então, assim, os maus tratos aos animais, ele é um fenômeno social. E é claro que existem aqueles casos grotescos, né? Da pessoa que atira no cachorro, da pessoa que chuta o cachorro, joga o cachorro na parede. Mas nós temos também situações, assim, muito limítrofes, né? Que, assim, que esbarra na condição social da pessoa, que esbarra na maneira como aquela pessoa vê o outro indivíduo. Muitas vezes são pessoas extremamente endurecidas pela vida, a gente vê isso muito em caso de carroceiro, né? Ele está naquela condição ali marginalizado, obviamente ele vai passar para o animal a realidade que ele vive. Então, assim, eu bato muito, toda vez que eu acompanho alguma operação policial, que os policiais têm que ter uma visão ampla de quando eles entram naquela cena de um possível crime, né? Porque ali você pode se deparar apenas com uma família que está toda numa situação complicada, você pode se deparar com uma família que tem uma violência doméstica, porque a violência contra o animal é um dos indicativos de que aquela família passa por uma família desestruturada, tem um problema de violência doméstica. Então, assim, o maus tratos animais deixou de ser uma coisa de ativista, de pessoas que têm peninha, sabe? De animal, aquela coisinha assim romantizada, assim, aquela simpatia pura e simplesmente pelo animal, para se tornar um caso de polícia, um caso social, um caso que toda a sociedade precisa ter um olhar mais atento para aquilo ali. Né? Nós temos a teoria do elo, que é a teoria do link também, como é conhecida, acho que a maioria aqui já conhece, que foi um estudo realizado pelo FBI na década de 90, se eu não me engano, onde ficou comprovado que os psicopatas, das características do psicopata era começar a maltratar animal na infância. Então, assim, tem tanta coisa por trás de um maus tratos animais que, assim, a gente dá uma resposta. Eu acabei fugindo muito da sua pergunta. Não, mas é porque a gente vai engatando uma coisa na outra. Sim. Mas é porque, assim, é um campo muito aberto. Hoje mesmo, eu acabei de receber, a hora que eu estava vindo para cá, uma sentença de um caso de maus tratos que eu denunciei em 2019. Só agora que saiu a sentença. Obviamente já prescreveu, porque a legislação anterior era de 3 meses a 1 ano, então o criminoso, no caso, porque eu posso falar assim, porque ele, no caso, tinha provas robustas do caso, ele não vai ser punido em razão da prescrição, a prescrição alcançou. Mas os animais, ele perdeu os animais, agora vão continuar sob minha responsabilidade. E nesse caso específico, assim, tinha porte de arma ilegal, tinha violência doméstica. Então, assim, não é só, ele só maltratou os animais, né? Tinha todo um contexto por trás. E a polícia precisa, o judiciário precisa, o Ministério Público precisa ter essa visão ampla do que está por trás de maus tratos a um simples cachorro, como muitas vezes as autoridades veem. Deixa eu buscar ainda nessa linha, doutor Moura. Quer dizer, é evidente que estamos aqui falando da questão, acima de tudo, social. Eu pergunto ao senhor, precisamos de mais educação para que possamos, de alguma forma, saber lidar, portanto, aí com os animais, até porque, o senhor lembrou muito bem, tivemos um caso bem recente, semana passada, aqui perto do Núcleo Bandeirante, mais precisamente na Vila Cauí,
onde ali numa ação policial, o policial assim que entrou no quintal de uma casa, deparou com um cão que só olhou para ele, de acordo com testemunhas, e não avançou, não atacou, mas o policial ficou assustado, o que ele disse, e acabou disparando um tiro, matando, portanto, o animal, causando uma revolta muito grande no caso aí, nos tutores do animal, como também nos moradores que conheciam muito bem a este animal. A educação é necessária, é obrigatória, é primordial para que possamos, de alguma forma, saber tratar bem os nossos animais? Eu vou até chamar a doutora Silvia na conversa, e a membro da proteção. A educação, ela é a chave de tudo, né? Porque no primeiro momento, quando o seu filho pede um cachorro para você, e ele vê aquele cachorro, aquele serzinho indefeso, bonitinho, o seu filho, ele não sabe que aquilo é uma obrigação de 15 anos. 15 anos que você vai ter que pagar ração, você vai ter que dar água. Por que 15 anos? Eu estou dando um tempo... sim, uma média. A média de vida do animal. Média de vida do animal, né? Porque normalmente pequeno porte vive mais, né, doutora? Que eles querem os pequenininhos. 20, né? Teve o gato teve 32 anos até que saiu na reportagem. Mas gato tem 7 vidas. Exato. Não, e aí o que acontece? É uma obrigação de 15 anos. E aí a pessoa não sabe que o animal fica doente, que o animal sente sede. Por mais óbvio que seja, ela esquece. E aí eu falo para os tutores não educados. É crime, mesmo não sendo doloso, você deixar um animal sem água, sem comida. Lá em São Paulo, chamando o Dr. Vinícius, teve uma sentença que considerou dolo eventual deixar o cavalo, chamando a Ana, que luta contra essa carroça aqui no Distrito Federal, 24 horas sem água. Ele foi condenado, o cavalo morreu, mesmo sem sinais de maus tratos. O que a gente tem que buscar quando busca a condenação de quem maltrata dessa forma? Um laudo pericial, a perita sabe, que é muito difícil, o animal tá magro e tal, às vezes o juiz não vê. Nesse caso, ele foi condenado. Então, tem que educar. Quando o filho te pediu o animal, doutor Vinícius, olha, você vai descer 3 vezes por dia, tá, gente? Não é 1, nem 2, nem 3, é 3 vezes por dia. E, pegando o gancho do que a doutora Ana falou, o meu cachorro tem cardiologista, né? Eu não vou falar o nome para não fazer mexer, mas todo mundo conhece cardiologista aqui de Brasília, né? E ele, sabe o que o meu cachorro faz? Ele fica assim, ele desfalece, ele já tá com 13 anos, é um bulldog francês, idoso. E aí eu deixo a câmera para qualquer coisa acontecer e ir lá buscar, tem que dar remédio controlado que fica na geladeira. Tudo bem, falar o Moura tem condição? Tudo bem, pode falar, mas o tutor que não quer levar, ir lá no hospital veterinário 4 da manhã, ele pega a fichinha dele, ele consegue ser atendido. Se ele fala que não tem dinheiro, não tem um atendimento, mas tem que chegar lá às 4 da manhã, tá, Walter? Eu já estou ensinando aqui para a audiência. Não, ele não vai entrar nesse ponto também. Basicamente. Claro. Então, a Ana e a doutora sabem mais que eu, são as 5 liberdades animais. Qualquer ato que viole as 5 liberdades, e repito, né, eu não decoro como a Ana e a doutora, livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças, livre para expressar seu comportamento, ou seja, passear, né, descer 3 vezes, e livre de medo e estresse. Então, qualquer coisa que tiver dentro disso aqui, o doutor pode ser mais garantista, doutor Vinícius, mas qualquer coisa fora disso aqui é maus tratos. Tá lá no 32, certo? E aí, a questão da superproteção de gatos, mas a educação dentro da sua pergunta é a chave de tudo, porque a pessoa, ao invés de adotar o bicho, vai saber, não vou conseguir descer com ele, eu não vou querer cuidar 15 anos. E aí a obrigação sobra para o pai e para a mãe, que, vou brincar aqui, uma situação, podem estar em divórcio, eles não estão nem com cabeça para descer com o cachorro, o filho não desce e o animal fica latindo na varanda, como o caso de Águas Claras. E o cachorro, né, fica naquela situação. E o que a gente faz? Né? Porque essa família desestruturada vai sofrer um processo penal. Por isso, a educação é a chave de tudo. Saber que é uma obrigação. Então, basicamente, eu não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Tranquilo, o senhor é craque. Mas é isso. Uhum. Deixa eu buscar também com a doutora Luciana, ainda nesse campo da educação, né, doutora Luciana? Realmente é importante, né, a pessoa estar preparada para receber esse novo morador em casa, né, doutora Luciana? Claro, um animal é como uma criança, ela tem as necessidades dele diárias e nós precisamos suprir essas necessidades. Não há como você trancar um animal
num quarto, num banheiro, para ele não latir, para ele não dar trabalho. Ele dá trabalho, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ensinar as pessoas que é prazeroso. É muito bom você ter um companheiro ali do seu lado, um companheiro de todas as horas, que você chega em casa, às vezes, estressado, cansado. Vem aqui, feliz com você, para poder te dar um carinho, te lamber, te dar um lambejo, né, digamos assim. Então, realmente, eu acho que vale a pena você ter um animal. E tem, sim, dá um trabalho. E é caro, né? Vamos assim falar por aqui. É ração, são as vacinas que a gente precisa ter. Aqui, por exemplo, no Jardim Botânico, onde tem a parte endêmica de leishmaniose. Sim. Né? Isso aí a gente precisa ajudar a prevenir, que é uma endemia, né, aqui, e é difícil, não tem cura. Então, nós precisamos realmente ter essa consciência para que possamos dar o que é de melhor pro petzinho, né? Entendo. Falar em consciência, doutora Simone, quer dizer, existem situações em que o animal ele passa por algum tipo de experiência, vamos colocar assim, para não latir, ou então para, de alguma forma, ter o seu comportamento mais adequado para aquele tutor que acha que o animal tem que ter o comportamento que ele quer e não o comportamento do animal, né, que a natureza, portanto, lhe deu. Quer dizer, depara com esse tipo de situação, isso quando a pessoa leva por entender que alguma coisa saiu errada, ou então que chega até a senhora através de uma ação que a senhora é solicitada para poder dar um amparo médico para aquele animal. Isso acontece? Todo dia. Todo dia? O que acontece? Principalmente quando você compra um determinado animal, seja ele gato ou cachorro, você vai muito pela estética. Né? Então, você sonha em ter uma determinada raça, porque eu acho bonito, porque aquela raça me enche os olhos. Um exemplo, um golden, né? Um labrador, que é um cachorro super agitado, super difícil, bagunceiro, de manejo muito complicado. É um moleque. A minha filha tem um no golden. Sentido. Né? A minha filha tem um golden e eu ganhei esse golden de um outro amigo quando ele tinha 1 ano de idade. Então, ele já foi para minha casa com 1 ano de idade, cheio de maus hábitos, cheio de hábitos que não condiziam com o espaço que a gente tem lá para ele, em primeiro lugar. Então, assim, isso sempre acontece. É óbvio que a gente não pode generalizar tudo que acontece de erro, vamos dizer assim, no manejo desses animais e culpabilizar o tutor. Existem também algumas doenças, né, de ordem psíquica, neurológica, que podem afetar o comportamento desses animais e que às vezes necessitam de medicação. Né? Animais, por exemplo, com nível de agressividade fora do normal, né, que atacam os membros da família, né? Porque a agressividade ela pode ter um viés também de uma doença neurológica. Geralmente os animais epiléticos tendem a ser mais agressivos, né? E muitas vezes esse animal vai precisar de medicação controlada. A depressão também é um fato que ataca, que também tem muita reverberação em animais, né? Então, animais que por determinadas situações de vida, divórcio é uma delas, né? Às vezes o filho que foi tutor desse animal, que vai fazer uma faculdade fora, né? Então, esse animal também vai precisar de um apoio farmacológico. Mas o mais importante, Walter, nesse sentido, é a gente lembrar que para tudo existe uma solução. Hoje, a principal causa de abandono no mundo talvez sejam os erros de manejo. É a compra por impulso, é comprar um animal que não tem nada a ver com a sua rotina, por exemplo. Se eu saio de casa às 8 da manhã e chego em casa às 8 da noite, eu não sou candidata a ter um cachorro, de nenhuma raça. Por quê? Porque das 8 da manhã às 8 da noite, esse cachorro já tem que ter passeado umas 3 vezes. Esse cachorro tem que ter a água trocada pelo menos 2 vezes. Ele tem que ter a comida dele oferecida pelo menos 2 vezes. Não tem ninguém em casa. Quem vai ficar com esse animal? Então, a longo prazo, isso vai gerar estresse, ansiedade, doenças de ordem urinária, digestiva. O animal começa a destruir as coisas dentro de casa, porque ele não tem aonde extravasar, vamos dizer assim, a energia que aquele animal naturalmente possui. Então, são várias coisas que dão errado e que, na verdade, são frutos de más escolhas.
Eu digo sempre que são os casamentos que não dão certo, né? Então, você olha, acha bonitinho, compra e você não pensa exatamente no que o doutor falou da questão do tempo, né? E da demanda que é aquilo, né? É óbvio que a gente nem sabe se 15 anos, se aquele animal vai viver tudo isso, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia são realidades até muito distintas. Mas a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa se programar para isso. Eu sempre brinco que a melhor raça de cachorro para você ter num apartamento é um gato. O gato é tipo assim, bandoleiro. Ele não gosta muito de ficar quieto, não. Não, isso é um preconceito, É preconceito? de quem não tem gato. Eu mesmo nunca tive um gato. Entendeu? Isso é um preconceito de quem não tem gato. Perdoe a minha falha. O gato é um animal tão carinhoso como o cão, tão presente como o cão. Obviamente, ele tem um senso de independência muito mais forte, o que o torna um excelente candidato para pessoas sozinhas, né? Então, assim, você nunca vai precisar descer caseiro, com o um gato animal. é caseiro? O gato é caseiro, o gato gosta de dormir junto, de ficar perto. Eu tenho o gato e o cachorro. Eu tenho os dois dentro de casa. E em alguns momentos, o meu gato consegue ser até mais cuidadoso do que a minha cadela. Olha só. Que é bandoleira. Diga-se de passagem. Entendeu? Então, isso também vai muito da personalidade do animal. A gente não pode generalizar. Sim. Mas, enfim, assim, o que a gente tem que frisar é que, realmente, a questão da educação é muito importante, né? E que, felizmente ou infelizmente, a gente não controla todos os aspectos, né? De uma, vamos dizer assim, de uma aquisição, de uma adoção, ou seja lá o que for, né? A gente vai precisar contemporizar algumas coisas, rever outras coisas, mas o importante que eu acho é ter no cerne da questão: o animal é sua responsabilidade. Não importa o que venha a acontecer nesse período. As pessoas ainda descartam animais como se fossem roupas ou objetos quaisquer que não lhes servissem mais. E isso é um verdadeiro absurdo do ponto de vista emocional, sociológico, social, né? A gente tem que parar com essa mentalidade, né, de que a gente pode dispor da vida do animal como a gente bem entender. Por sermos seres humanos e nos colocarmos numa posição superior aos animais, né? Isso precisa, definitivamente, isso tem que terminar. Doutor Vinícius, e quando acontece uma situação em que uma pessoa caminhando na rua é atacada por um cão? Ou seja, um cão, a princípio, a vizinhança sabe quem é o proprietário, né? Como é que fica a situação do cão e também do proprietário, caso a pessoa atacada, de alguma forma, procure as autoridades competentes para que o caso ele seja devidamente apurado? Nesse caso, se houver dolo ou culpa do tutor, do proprietário do animal, ele pode ser responsabilizado, né? Por exemplo, se sabe que o cão é agressivo e deixa o cão solto na rua, ou deixa o portão aberto de forma negligente e o cachorro sai e ataca uma pessoa. Então, esse proprietário, esse tutor, pode ser responsabilizado tanto no âmbito criminal, ou seja, respondendo um processo, por exemplo, por lesão corporal grave, quanto no âmbito civil, né, com indenização pelos prejuízos, pelas despesas com hospitais, e até mesmo uma indenização, por exemplo, por dano moral, eventualmente uma indenização por ter ficado alguma cicatriz, uma marca, então um dano estético. E eventualmente pode ter também consequências administrativas, né, de guarda do animal, mas talvez até os outros colegas aqui vão saber especificar melhor como é que esse procedimento. Não é minha área Doutor penal, Moura. eu vou tirar uma dúvida. Dentro do que a doutora Silvia falou, a Ana, estou com penal, para você e para a Ana. Simone. Doutora Simone, perdão. Olha só, a questão da situação. A doutora falou das raças e dos problemas das raças. E olha o problema. Existem casos que tutores compram um cachorro, dá um exemplo. Lulu da Pomerânia, certo? É um cachorro lindo, parece um leãozinho, custa R$15 mil, né? Bom, tô falando preço só para a audiência matar a curiosidade.
Só que esse cachorro, ele tem um pequeno problema. Ele late muito. Qualquer coisa que ele ouve late, late é extremamente estridente e incômodo o latido dele. Certo? Há casos de tutores que fazem a cirurgia de corda vocal para o cachorro não latir. Eu sei disso, mas o que eu vou fazer? Eu vou denunciar para a polícia e vai ficar na mancha. O que eu faço, doutor? Né? Então, o que acontece? A pessoa quer o amor do cachorro bonito, mas não quer o encargo. Ele late por quê? Porque é da origem dele. E aí, como que você faz para resolver um problema dessa monta? Você vai denunciar o seu vizinho na polícia? Isso é crime de maus tratos. Maus tratos, sim. Aí eu tô falando. Mas aí o que acontece? É a mancha, sim. Aí vai ficar na mancha cinza, porque o meu problema maior é, dentro do que o MP, ele tem tanta coisa ali no criminal, ele vai denunciar, porque a gente não é dominus litis. Não, mas né? se você for à delegacia, Vai. o animal vai ser submetido a uma perícia e a pessoa vai perder a guarda do animal e a pessoa responderá a um processo criminal. Olha só as situações E a gente não pode pactuar com esse tipo de coisa, né? Mas- Porque isso é uma mutilação. Isso. O animal é um ser senciente, você não corta a corda vocal do seu filho porque ele fala muito na sua cabeça. Eu tenho filha que fala na minha cabeça muito. E nem por isso eu vou cortar a corda vocal dela. Né? Obviamente, guardadas as proporções entre o ser humano e um animal, mas assim, os animais são seres sencientes, isso aí a ciência já comprovou. Eles têm as mesmas sensações, eles experimentam as mesmas emoções que nós, e cortar a corda vocal de um animal, você está impedindo que ele expresse o seu comportamento natural. Então, isso é um crime, isso deve ser Da denunciado. liberdade dos animais. Tá, mas quem é que corta a corda vocal? Veterinário. do O animal? veterinário também tem que ser denunciado, ele também tem que ser Doutora punido. Simone, qual Aí eu envolvi todo mundo aí agora e a gente tá fora. Sobrou pra gente agora. E é um Então, péssimo profissional que faz isso. essa cirurgia está proibida pelo Conselho de Medicina Veterinária desde 2004, se eu não me engano. A cirurgia de cordas vocais, a cirurgia de corte de cauda, a cirurgia de corte de orelha, sem finalidades, vamos dizer assim, patológicas, né? Por finalidades estéticas. Porque existem os casos de neoplasias em região de orelha, em região de cordas vocais e em região de Sim, aí é cauda uma que cirurgia, que que precisam ser feitas e são cirurgias igualmente mutiladoras, né? É bom a gente frisar isso. Agora, a punição para um profissional que foi, vamos dizer assim, que fez tal procedimento, pode ser inclusive a cassação. Sério, doutor? Porque isso é considerado vamos dizer, uma pena, né? Uma pena de potencial ofensivo muito grave. Né? Então, assim, o profissional que sabendo, e todo mundo tem a obrigação de saber, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. O profissional que se permite fazer uma cirurgia nessas condições, né, e com essa finalidade, ele realmente está colocando o exercício profissional dele em jogo. Porém, é bom frisar que os casos que eu tenho visto, onde aconteceram esse tipo de prática, infelizmente não foram profissionais médicos veterinários. O que torna a coisa mais grave e mais difícil de punição. Porque se eu não sou médica veterinária e eu faço uma cirurgia veterinária, né, que é de privatividade ali do médico veterinário, eu também incorro em exercício legal da profissão. Só que não sei porque ainda estamos nessa esfera, o exercício legal da profissão ele é tratado como uma ofensa muito menor. Mas ele vai responder pelos maus tratos, né? De 2 a 5 anos. Quando eu fui presidente do CRMV, a gente tinha muita dificuldade com o prático. Com aquela pessoa que nunca fez faculdade, mas que por já ter trabalhado num hospital veterinário, ou por já, sei lá, curioso, faz tudo. Faz tudo. Coisas inimagináveis. Cirurgia ortopédica, cirurgia de castração, entendeu? E também vamos colocar aqui alguns criadores, né? Sim. Isso também acontece, né? Da gente pegar pessoas que vivem da criação de animais, de raça ou não, e que fazem, para não gastar com veterinário, acabam aprendendo o ofício. Então tá aí uma mensagem que está sendo passada, né, doutora Luciana? A pessoa que vai levar o seu pet a um veterinário, saber se de fato aquela clínica veterinária, se de fato ela está sendo tocada por profissionais habilitados, ou seja, os verdadeiros médicos veterinários. Quer dizer, é importante também que a pessoa tenha esse conhecimento, né, doutora Luciana? Claro, como em toda profissão, é importante o tutor
saber, com consultas através do Conselho de Veterinária, se o profissional é registrado. Porque tem, assim, muitos profissionais que não são profissionais da área e fazem esse tipo de cirurgia, né? E esse tipo de procedimentos. Eu tive uma vez, até um relato aqui, uma cadela, é a minha paixão, uma antiga, e ela não precisava, ela estava na época do cio, e eu levei no veterinário. E o veterinário fez o quê? Não era veterinário. Veterinário que não era veterinário. Ele passou anticoncepcional. Ai, meu Deus. Não tinha conhecimento à época, dei com anticoncepcional. A minha cadela ficou prenha de um filhotinho imenso. Eu não sabia. Morreu dentro dela. Tive que, às pressas, levar para o veterinário, clínica, e fazer a cirurgia. Ou seja, eu quase perdi a minha cadela porque eu não observei esse fato de que não era um profissional registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, isso é muito, muito importante. O tratamento que me foi proposto não é preconizado, né, doutora? A respeito de pílulas anticoncepcionais para cachorro não é preconizado, né? Eu vou colocar uma coisa aqui como curiosidade. Eu tenho 26 anos de formada. Eu nunca mostrei a minha carteirinha do CRMV para nenhum cliente. Porque ninguém pediu. Porque nunca ninguém pediu, né? E assim, eu acho que é uma coisa que a gente falha como consumidor, é de se certificar que aquele lugar, aquele profissional que está te atendendo, ele tem a qualificação que ele diz que tem. Porque hoje mesmo eu estava conversando com duas amigas e falando que a medicina, de um modo geral, a medicina veterinária e a medicina humana, se tornou uma coisa de TikTok. Você vai atrás do TikTok, do Instagram, do vídeo bonitinho que o fulano ou ciclano faz, você não tem ideia de quais são as qualificações técnicas desse profissional. Ele realmente estudou para aquilo que ele está se propondo? A questão que a Ana falou dos especialistas. A gente tem realmente uma série de especialistas, mas a gente também tem uma série de pessoas que fazem um curso de final de semana e se julgam especialistas. E não há ainda nenhum colégio para referendar um título de especialista que proteja a sociedade desses maus profissionais, infelizmente. Só para o senhor, complementando o que ela estava falando, é importante, a gente falou de castração. A minha cadelinha, a gente era ignorante. O que a gente fazia? A gente, não vou castrar. Antes tinha ideia, hoje eu nem penso nisso, tá? Antes que me taquem pedra. Não vou castrar porque vai que eu quero cruzar o animal. Sim. Bom, primeiro, você não tem experiência nenhuma, né, na questão. Sim. E segundo, eu não castrei ela. Sabe o que aconteceu? Deu um tumor, aí inchou, botou pus e ela morreu. Entende? Então, assim, pela minha ignorância lá atrás, ela morreu com 10 anos, era para ter vivido uns 15, 16. Foram gastos para tentar recuperá-la, mas assim, castrar é um ato de amor. Porque o seu animal vai ficar mais calmo, vai viver mais, porque não tem função manter um animal assim, né, doutora? Aí tem os castradores de final de semana também, que cobra 100zão e tá tudo certo. Doutora Ana, quer dizer, um cão ele pode ser, de certa forma, empregado, colocado como segurança? Porque muita gente, de repente, tem lá na sua residência um muro bem alto, uma placa desse tamanho, cuidado com o cão, alguma coisa assim. Vai que alguém pule este muro para pegar ali uma manga, ou então com a intenção pior ainda para cometer dentro dessa residência. E o cão ataca. E, evidentemente, para o dono, foi o seu herói. Quer dizer, correu com a pessoa que, sem ser convidada, entrou, portanto, nessa casa. Mas a pergunta é justamente essa. Um cão pode ser colocado como segurança, guardião de uma residência? Então, nós temos situações distintas, né? Nós temos aqueles cães de trabalho, do qual nós não concordamos de forma alguma, porque a partir do momento que você pensa que um ser vivo está trabalhando, é porque ele optou por aquilo, ele está sendo remunerado por aquilo. Certo. Então, um cachorro que é usado como cão de aluguel, por exemplo,
ele não optou por estar ali naquela função, naquele exercício. Ele Cão de aluguel? O que é um cão de aluguel? Infelizmente, em alguns estados nós ainda temos essa figura. Aqui no Distrito Federal, salvo engano, tem um projeto de lei tramitando proibindo. Nós temos algumas empresas que alugam cães. Tem uma irregularidade muito grande, uma vez que esse cão, ele, via de regra, ele não está acompanhado de uma pessoa responsável por ele. Tem que ter uma autorização da Polícia Federal e essas empresas não seguem esses requisitos e colocam em risco não só a vida do animal, como a vida das pessoas que podem estar sujeitas à agressividade desse animal, como funcionários também. Então, nós temos aí uma primeira irregularidade de empresas que atuam de forma, entre aspas, legal, mas que não preenchem os requisitos da Instrução Normativa da Polícia Federal. E nós temos aqueles casos das pessoas que ainda, que eu nem considero tão grave, aquela pessoa que tem um cachorro de uma raça grande, de um porte maior, e que o animal à noite fica solto no quintal para fazer guarda. Eu não vejo nenhum problema, desde que as liberdades do animal sejam respeitadas. Né? Porque cachorro gosta de latir, cachorro gosta de correr no quintal. Então, se o cachorro estiver abrigado, estiver bem alimentado, não estiver sendo... No frio, com fome. Com frio, com fome, para poder ficar agressivo, não estiver sendo submetido a qualquer situação de maus tratos, não tem nenhum problema. Aquele animal faz a guarda de um lote, não vejo problema. Mas desde que ele seja respeitado como indivíduo. Agora, essas empresas que alugam cães para colocar em obra, aqui em Brasília nós já temos algumas situações dessa, e é uma das nossas pautas, tanto pela comissão como pelas ONGs que eu advogo, é tentar combater esse tipo de prática. Porque é uma prática absurda e que o animal é submetido a maus tratos. Geralmente ele passa assim, 12 horas preso no cubículo, insalubre, sem acesso a sol, sem acesso a poder expressar o seu comportamento de correr, latir, e à noite ele é solto naquele espaço. Né? E ele fica como uma verdadeira arma, porque qualquer pessoa que adentrar o local, ele vai atacar. Né? E aí a gente vê as tragédias acontecendo. Então, assim, são situações diferentes e que eu acho que o bom senso e o respeito, a ética e a moral sempre devem nortear essas relações. Que a partir do momento que você tem esses elementos, você está respeitando o animal e não tem problema dele, eventualmente, fazer a guarda de uma família. Não vejo nenhum problema. Agora, cão de trabalho, como cão de aluguel, aí é uma situação... Não é ilegal, mas é imoral, por enquanto. Não é ilegal, mas nós vamos lutar para que se torne legal. Cão de aluguel, você já tinha ouvido falar nisso, doutor Vinícius? Não, eu, na verdade, fiquei até surpreso, porque quando você falou cão de aluguel, eu imaginei, assim, um golden que é alugado para ir numa festa, brincar com criança. Mas é uma coisa muito mais absurda do que eu estava pensando. É um cão que é alugado para ir ficar em um ambiente com pessoas estranhas. Justamente. E ser um cão agressivo que vai proteger aquele lugar. E quando ele adoece ou sofre qualquer outra questão, ele é substituído como se fosse um produto. Semana passada eu tive o desprazer de parar num local que é bastante conhecido, que obviamente eu não vou citar o nome para que eu não seja processada, mas que já as providências legais serão tomadas. É um local que é bastante conhecido e eu fui averiguar uma outra situação de maus tratos e cheguei lá. O funcionário falou, não, aqui nós temos os nossos cães alugados. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha. Cheguei lá, os animais todos estão acompanhando o calor que está fazendo, Brasília e Goiânia. Devia estar uns 40 graus, a sensação térmica 45. Os animais presos em um cubículo, sem água, sem comida, desesperados, estressados. Eles passam o dia todo presos ali dentro e à noite eles são soltos no espaço maior para poder vigiar. E a pessoa trata isso como normalidade, né? Então, como não tem nenhuma lei que proíba, mas tem a questão dos maus tratos, eu espero que eles eu já fiz a denúncia, eu espero que eles respondam por maus tratos, porque aqueles animais, não é ilegal deixar o cão de aluguel ali, né? Alugar animal, mas é imoral e também é considerado maus tratos deixar o animal naquela situação. E eles partem da premissa de quanto mais agressivo, melhor. Doutor Moura, por que o Pitbull é tão famoso? É porque ele normalmente, na verdade, eu acho que é uma mística, a doutora vai falar melhor do que eu, mas porque ele é criado, né? Ele era criado dessa forma. A forma como você cria, até um vira-lata fica agressivo. A minha época, quando eu era menino, né? Tinha um cachorro na infância que era do Gustavo, citando o nome, era vira-lata, mas era o cachorro, antes existia a rinha. Ele colocava esse cachorro e ganhava todas as rinhas. Mas era um vira-lata que era extremamente dócil, mas foi criado para ser agressivo. Existem pitbulls, assim, que eu conheço que são amorosos, assim, aquele bichão gigante pula em você, te beija, faz tudo, mas é a criação
do animal. Moura. Não, a gente vai entrar num tema polêmico que eu gosto, Walter, mas é porque o que acontece? Se você Eu tô provocando o senhor mesmo. deixa o animal com fome, você não dá atenção, não desce 3 vezes, você viola as 5 liberdades e, como consequência disso, ele vira agressivo. Eu vou garantir para o senhor, eu quero que a doutora me desminta, mas eu gosto de polêmica. Se o animal for alimentado da forma como deve ser, né, deixar a ração livre 2 vezes, você descer, brincar, dar atenção, eu não vejo como ele ter um perfil agressivo, dar carinho, não deixar ele sozinho. Mas tudo isso demanda o quê? Gente, pet sitter. Quem não quer descer, paga pet sitter, tá? Tem um amigo aí que tá ganhando 10 mil reais de pet sitter por mês. Opa. Então é uma profissão nova, porque as pessoas não têm tempo, é o que está gerando, mas ninguém está disposto a dar a atenção adequada para o animal. Aí ele vira um monstro. Até mesmo um Lulu. Vira um animal terrível, você não dá. Ele morde, fica agressivo. O pincher. O senhor já viu quantos pincher nervosinho? Por quê? Não é criado. Porque a gente pega pequenininho, oh, que bonitinho, aí cresce, fica aquela coisa feia, deixa isso pra lá de lado. Aí vem aquela coisa que a gente falou, a educação. Certo? Mas aí... Eu posso fazer uma parte dessa questão Por de favor. pitbull, porque é uma raça que mexe muito comigo. Eu gosto muito de pitbull, eu já devo ter resgatado mais de 150 pitbulls em situação de maus tratos. E nunca nenhum me atacou. E eu chego nas piores situações possíveis, que é o cachorro acorrentado, o cachorro sem olho, sem pata, espancado. Eu tenho imagens assim... Mutilado. Imagens assim dilacerantes das situações que eu encontro. É um animal que ele é muito utilizado por pessoas com má intenção e é um animal que se tornou muito estigmatizado. Mas a doutora Simone, obviamente, tem muito mais conhecimento, propriedade para falar sobre isso. É uma raça muito forte, não é uma raça para qualquer pessoa. E as pessoas muitas vezes adotam o cachorro naquela ânsia de ter um cachorro que vai te empoderar, que vai te dar um status de... Isso aí acontece muito com homens que querem se autoafirmar e que querem ter aquele animal da orelha mutilada, bombadão, para poder se exibir. Só que o animal cresce, o animal é um animal forte, ele geralmente não gosta de outros cães e as pessoas não entendem a raça, não entendem as características da raça daquele animal. Eu tenho pitbulls que foram resgatados em situação de maus tratos terríveis e que hoje convivem como se fossem, não vou nem falar pincher, porque poodle, porque poodle também é agressivo, como se fosse assim, um shih tzu, de tão dócil que é o animal. Mas, assim, é uma combinação da maneira como o animal foi criado, da maneira como o novo tutor vai lidar com aquele animal, vai respeitar, vai entender as características dele, vai levá-lo para poder gastar energia, para poder correr, para poder brincar. E aí a gente volta, você vê que tudo volta para o mesmo ponto, que é a questão da guarda responsável, da conscientização, da educação, da moral, da ética, da maneira como lidar com outro ser vivo. Uma parte no que a Ana está Só dizendo... tem 30 segundos para 30 segundos muito rápido. Então, o que vamos acontece? lá. O meu gato tem a ver, o agravo, era de feira, tinha 10 anos. E ele não era adotado nunca. Quando eu peguei ele, a primeira vez, meu primeiro contato com ele, ele me unhou todo, eu sangrando, a minha esposa falou, ele não vai ficar aqui. Ele não queria ficar perto, ele só ficava em cima da geladeira. Passado o amor e os anos, hoje ele dorme com a gente, miau, miau, late, e segue a gente. Então é a forma como você trata. Bom, nós vamos sair por intervalo, doutora. Vou deixar uma perguntinha aqui para sair pensando. Quer dizer, um pitbull para passar por uma consulta, ele precisa ser anestesiado ou, como está sendo dito aqui, ele é dócil, tranquilo, né? Passa a mão na cabeça dele, fica calmo ali em cima da maca ou da cama para poder ser examinado. Quer dizer, é necessário uma anestesia, um calmante, ou ele pode, de certa forma, com um carinho, com um toque carinhoso, ele deixa a consulta acontecer de forma bem tranquila. Mas a senhora nos responde daqui a pouquinho, tá bem? Peço licença às senhoras, como também aos senhores, para que possamos ir ao intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 7 minutos, já entrando na segunda hora do Justiça na Tarde debate. E o tema de hoje, o assunto está voltado, portanto, aí para o animal de estimação, principalmente o cão, o gato, onde abordamos questões de segurança, saúde, como também o bem-estar. E aqui conosco estão, portanto, nossas convidadas, nossos convidados,
E evidente, você que nos acompanha pode continuar aí sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanhar pela telinha através do canal da Rádio Justiça no YouTube. Pois bem, fechando a primeira hora do programa, entrou o assunto Pitbull, né? Pitbull, que para muitos, e aqui foi dito, que é um cão dócil, né? Ou seja, o seu tutor que o prepare e às vezes quando quer que ele se torne feroz, ele dá ali, portanto, aí o seu jeito. E eu fiz esse questionamento com a doutora Simone, se um pitbull necessitar de um atendimento médico veterinário, quer dizer, ele precisa ser anestesiado ou um tranquilizante para ele poder, de alguma forma, deixar ser examinado. Vamos então ouvir aqui a doutora Simone, que é médica veterinária. Ela presidiu o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui da nossa capital federal. E aí, doutora Simone, o pitbull é dócil? Normalmente, o que a gente sempre vê é que sim, ele é muito dócil. Mas por que o pessoal tem medo dele? Porque, exatamente como a doutora Ana Paula falou, é um cachorro cheio de estigma, né? Então, assim, tem um animal em cada ponta da coleira mesmo, né? Então, o dono do pitbull, quando você cria um animal do porte do pitbull, com a força muscular do pitbull, a força de mandíbula, da mordida do pitbull, chega a 1 tonelada. Nossa Senhora! É coisa demais, né? Então, assim, uma mordida de uma raça que tenha aquela conformação faz realmente um estrago muito grande, né? Agora, a raça em si, ela não tem esse, vamos dizer, esse arfã de sair mordendo pessoas ou atacando. Existe um treinamento por trás, existe um circuito neuronal que é estimulado. Então, você pega alguma situação que deixa o animal enfurecido e vai colocando essa situação cada dia mais severa, mais intensa e de maneira mais, como dizer, assim, com mais tempo ainda, para você criar esse circuito, para você criar esse comportamento. Isso é um gatilho que pode acontecer em qualquer raça. Você pode ter pincher agressivo, poodle agressivo, vira-lata agressivo e pitbull agressivo. Só que o problema do pitbull é que quando o pitbull morde, né, quando ele ataca, dependendo da vítima, não sobra nem a alma para contar a história. Nossa. Mas é uma raça dócil, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, né? A raça em si não é violenta. Mas como é que eu vou identificar um pitbull dócil de um violento, se os dois estão ali caminhando? Quer dizer, de repente eu não sei se é dócil ou se não é. A senhora explicou muito bem. Agora, como é que eu, leigo, vou identificar se ele é manso? Aquela história, pode entrar que o cão é manso. Aí a senhora disse, de repente não fica nem a alma. Eu tinha um professor na clínica que ele falava para mim, que falava pra gente, que boi manso é o que está no açougue. Então, assim, quando a gente vai consultar qualquer animal, né, gato, cachorro, de qualquer raça, tá? Isso é um cuidado que os veterinários têm de não colocar a mão naquele animal que o dono não consegue conter. Se você que é dono não consegue conter esse animal, não vou ser eu, médica veterinária, que vou fazer esse papel. Porque se ele não te respeita, ele também não vai me respeitar. Entendi. Tá? Agora, não cabe mais nos dias de hoje a gente antecipadamente fazer uma anestesia, que é sempre um procedimento de risco, na tentativa de coibir um comportamento XYZ. Tá? Então, assim, o que acontece? Às vezes o animal é muito agressivo. O dono já sabe que ele é agressivo. Então, ele provavelmente não vai conseguir conter esse animal na sala de consulta. Aí, sim, mediante a esse comportamento errôneo desse animal, aí é que a gente vai providenciar uma tentativa de tranquilização da parte do proprietário também. Então, o proprietário precisa conter o animal, pelo menos para você aplicar um medicamento. Ou seja, cada caso Ou é um caso. senão, a gente entra na zarabatana, né? Sim. Que é aquela coisa de que você só faz para leão, no safari, né? No zoológico, essas coisas assim. Então, assim, agora, você pressupor que um animal que entre tranquilo dentro do consultório, com o dono, que receba comando, que obedeça. Não, eu vou anestesiar porque é um pitbull e esse pitbull pode me atacar, não sei o quê. Não é bem Isso assim. não acontece. Entendeu? Agora, buscando aqui com o senhor, doutor Vinícius, é evidente que já tivemos casos aí de ataques, né, cruéis de animal contra pessoas, contra crianças, contra pessoas adultas.
pessoas que terminam sendo dilaceradas por conta do ataque, portanto, do animal. Quer dizer, esse tipo de situação, como é que a justiça age diante de um caso dessa natureza? Está no culposo, está no doloso, quer dizer, o dono de alguma forma assume a responsabilidade. Muita gente fica questionando, mas o cão tem que ser sacrificado. Quer dizer, a gente escuta esse tipo de situação, né? Eu gostaria também de ouvir também aqui os nossos convidados no campo do direito. Como também, aliás, no campo da medicina e como também no campo do direito. Como é que você vê esse aspecto no campo criminal, doutor? Eu queria até, talvez, partir para uma lógica jurídica mais ampla. Sim. E voltando ao exemplo do cão de aluguel, né? Que me deixou impressionado com o cão de aluguel, né? Eu fiquei impressionado, eu fiquei estarrecido. Porque eu acho eu também não sabia que existia essa prática. Eu acho que a gente até já teve uma tradição jurídica no sentido de enxergar os animais como coisa. E tenho a impressão de que continua de alguma forma, né, enxergando os animais como um instrumento da vontade e da utilidade humana. Então, né, se o animal serve para ser um cão de guarda, ele está servindo os humanos e nesse sentido está certo. Seria uma lógica assim. Só que, na verdade, isso não tem mais amparo jurídico, né? A nossa Constituição já prevê e determina a proibição de práticas de crueldade com animais, independentemente dessa proibição ensejar, por exemplo, em um meio ambiente mais equilibrado para os humanos. O que eu quero dizer com isso? Os animais têm uma proteção constitucional ontológica, né? Os animais têm um valor em si, segundo a Constituição, e isso vem sendo assegurado e reconhecido pela jurisprudência. O STF, por exemplo, na DPF 640, decidiu que é inconstitucional a prática de sacrificar animais que foram vítimas de maus tratos. Porque o que acontecia e foi alegado ali naquela DPF? O animal era resgatado em situação de maus tratos, era levado para um abrigo, não se tinha o que fazer com aqueles animais, não queria ter despesa, e a partir disso se sacrificava o animal como primeira opção, a despeito de não existir nada que inviabilizasse a vida do animal, não era caso de sacrifício. E ali o que o STF decidiu foi isso: os animais têm o seu valor constitucional reconhecido e devem ser privados de qualquer prática de crueldade. Então, voltando para essa sua pergunta agora, se um animal, por negligência do tutor ou até mesmo por dolo do tutor, pega um pitbull, cria ele para ser um animal agressivo, para brigar com outros animais, esse animal, uma vez capturado, pode ser sacrificado? A minha resposta, e eu acredito que o STF se debruçasse sobre esse tema, também responderia nesse sentido, é que não. Não, porque a Constituição proíbe prática de crueldade contra animais e o sacrifício do animal, numa circunstância como essa, não me parece ser algo necessário e indispensável para, enfim, né, por alguma questão de saúde do animal ou mesmo para a segurança. Existem formas de se cuidar de um animal que passou por esse tipo de abuso e eu tenho certeza que a doutora Simone até vai saber falar muito mais sobre isso. Mas não é porque um animal passou por uma situação como essa e é um animal que tem uma má educação que ele não vai mais poder ser, né, reeducado de alguma maneira e criado de forma saudável. Qual é o entendimento do senhor nesse ponto, doutor Moura? Onde o animal ataca, dilacera, portanto, uma pessoa, mata, portanto, aí uma pessoa. De repente, a gente já viu, inclusive, a expressão de que o cão matou o próprio dono. Subentende-se que o dono tinha total controle, mas, de repente, esse controle desapareceu e houve, portanto, aí o ataque. E aí, nesse campo, houve alguma falha? Eu penso que essa falha vem do nosso preconceito. A gente vai voltar lá para a década de 80 e que se sacrificava os cães com raiva. Então, se atrelava... Mas tem a raiva-doença e a raiva-doença. Raiva-doença, eu estou falando raiva-doença. A raiva-doença, certo. Aí, na década de 80, o cachorro atacava, sacrificava ele porque ele tinha raiva. E ponto. Então, essa questão da criação, até porque o Supremo, como o Dr. Vinícius falou, na DPF sobre animais em situações de maus tratos, se proibiu o sacrifício deles, né? Então, pegando uma interpretação dessa jurisprudência,
Não se poderia sacrificar o animal, porque esse animal agressivo, provavelmente, ele está numa situação de maus tratos. Né? Então, basicamente, não acho viável o sacrifício do animal, porque não tem nenhum fundamento jurídico na lei. Talvez se ele tiver alguma doença, se ele tiver alguma outra questão, aí sim, agora a questão de sacrificar ele. Porque ele atacou a pessoa, só se fosse aí o doutor vai saber mais que eu naqueles casos de legítima defesa, no momento do ataque, e aí a gente vai voltar para o caso ali da Vila Cauí, que não era legítima defesa ali. Eles entraram sem mandado e atiraram no cachorro. Agora, o cachorro vem para mim, atiro. Eu até acho que é um excesso, né, doutor? Você atirar no cachorro vindo. Eu acho que tem outros meios que você pode afastar o cachorro. Correr é um deles, né? Correr é um deles. Não, enfim, aqueles bastões táticos que a PM usa, existem outros instrumentos que você se protege de um cachorro desse. Mas também deixar o alerta, vai vir uma questão veterinária para a doutora Silvia, que está sendo citada toda hora. Pelos absurdos... Simone. Perdão, Simone. Pela doutora Simone está sendo citada toda hora, que a questão é o seguinte... Aquele cachorro da Vila Cauí era um bully e tal, é uma aberração genética. Cria o cachorro bonitinho, com cara de monstro, e aí o PM viu, esse cachorro vai me atacar, mas aquele cachorro é um bobão, um brincalhão. Não justifica ele ter feito isso, tá, Walter? Sim. Mas cria um cachorro assim, com cara de monstro, mas bonzinho, né? Então, basicamente é isso. Então, não pode matar o cachorro porque ele matou outra pessoa. Agora, se for no momento, ali na legítima defesa, talvez. Mas pegando a jurisprudência do Supremo, da DPF, esse cachorro provavelmente estava na situação de maus tratos. Você vai matar ele por quê? Porque ele matou depois, então é uma vingança. É um payback, né? Lei do retorno. Então, não acho viável, assim, essa questão. Doutora Ana, quer dizer, evidentemente que os pets... estão povoando aí todos os lares, né, das pessoas que de alguma forma têm esse desejo, não importa a sua condição social. Evidentemente que faz diferença quem tem uma boa condição social para poder dar o melhor tratamento, portanto, aí ao seu pet. Quer dizer, existem situações em que a pessoa está aí com o seu pet, percebe que o pet está com problema de saúde, mas não tem o dinheiro. O hospital veterinário público está muito distante. De repente, o hospital veterinário público está em Taguatinga e, de repente, a pessoa mora em Planaltina, que me parece que não tem, né? Se tivesse, ela pode até me corrigir, por favor. Então, para ela trazer de Planaltina até Taguatinga, leva-se muito tempo. E, às vezes, as pessoas, vou dando um remedinho aqui, outro acolá. De repente, esse pet, ele pode, de alguma forma, ter uma doença que pode comprometer também a saúde de quem está ali próximo a ele, ou seja, frequentando o mesmo ambiente? As zoonoses, né, que são as doenças que os animais têm e que transmitem para os humanos, são poucas, né, doutora Simone? Hoje nós temos a raiva que nós não temos incidência aqui no Distrito Federal há muitos anos, a raiva canina, importante observar, porque em animais silvestres nós tivemos alguns casos, mas a raiva canina, que é algo que está praticamente erradicado através da vacinação. A leishmaniose, onde o animal não é o vetor, né, o vetor é o mosquito, assim como o mosquito da dengue. Você não vai sacrificar o outro ser humano que ele está com o mosquito que ele está com a dengue, porque ele não vai transmitir isso entre humanos. E assim é com o cão. O cão, ele é tão vítima quanto o humano. Fora isso, acho que a doutora Simone seria mais indicada para responder. Eu desconheço outros tipos de zoonoses que possa transmitir. E nós temos que partir do ponto, do conceito, que eu não vou dar socorro ao animal só porque ele pode me transmitir uma doença, né? Que muitas vezes não é o caso. A gente tem que dar socorro ao animal porque é um ser vivo que está em sofrimento. E deixar de prestar assistência veterinária, segundo a resolução do Conselho, a 1236 de 2018, é um caso de maus tratos. Então, assim, muitas pessoas chegam até as redes sociais das ONGs que eu tenho contato, ou mesmo as minhas redes sociais particulares, solicitando auxílio, né? Porque eu vejo que quando o tutor tem amor pelo animal, tem respeito pelo animal, independente das dificuldades, ele busca auxílio para aquele ser. Muitas vezes ele não tem como se deslocar de Planaltina até Sobradinho. A gente faz uma vaquinha e paga um Uber para ele. Abastece o carro do vizinho. Sempre tem jeito. Agora, existe aquele tutor que, independente da condição financeira, ele não se compadece com o sofrimento do animal. O animal está doente, joga no canto da varanda, do quintal, e o animal morre à míngua naquela situação. Então, assim, mais uma vez, obviamente, a questão financeira acaba sendo um obstáculo, né,
para que a pessoa tenha acesso a bons profissionais, mas eu acho que a compaixão é o primeiro ponto e o respeito àquela vida. Porque, como a gente já conversou aqui várias vezes, para tudo tem um jeito. Né? Não tem dinheiro, mas pede emprestado, passa no cartão da amiga, pede para a vizinha, faz uma vaquinha, leva para o veterinário, explica para o veterinário que vai parcelar. Sempre tem um jeito. O que não, a única falha que não tem solução é a falta de caráter e a falta de compaixão de um ser humano ver uma vida definhando e não se compadecer. Isso aí realmente não tem dinheiro no mundo que vá resolver. Agora, fora isso, sempre tem um jeito. Hoje em dia tem muitas ONGs, tem muitos protetores. Rede social, eu acho que foi um grande avanço para a proteção animal, porque hoje em dia todo mundo consegue fazer uma denúncia, todo mundo consegue filmar, todo mundo consegue pedir ajuda. Então, assim, eu acho que pouquíssimos casos justificam o descaso e a indiferença com o sofrimento de outro ser. Agora, doutora Luciana, quer dizer, nessa questão da saúde, né, é importante, né, que a pessoa que tem ali o seu pet observe o comportamento, portanto, aí do cão ou então do gato, e mesmo sabendo que está difícil para poder, de alguma forma, ter o recurso necessário, é importante saber onde tem o hospital público, saber o horário de atendimento, agendar também o mais rápido possível também este atendimento, explicar, saber realmente conversar. Acho que para tudo dá um jeito, né, doutora Luciana? Como a doutora Ana Paula falou, para tudo tem um jeito. Se você quer, você faz. Então, sim, é muito importante essa questão desse hospital veterinário público. Isso aí é de um grande avanço na nossa população. E eu gostaria de falar muito também sobre a castração, Sim. que é importante. Esse hospital que oferece, né, doutores, a castração, porque com a castração a gente evita tanto abandono, tanto animal de rua, e há um controle populacional muito grande com isso, né, doutora Simone? Então, isso aí eu creio que tem que ser divulgado, onde tem castramóvel, né? A gente tem que... As campanhas são essenciais de castração e levar, com certeza, qualquer alteração no seu bichinho, você levar no veterinário. Uma gata né? pode ter 65 mil descendentes. Olha, sério? Sério. Sim. Então, é progressão geométrica. Exponencial, né? Isso. Então, Na verdade, nem é um problema assim que a gente tem que tirar os nossos preconceitos, né? Não vou castrar, o bichinho vai sofrer. Judiação. Não. Walter, você precisa ver como uma gata fica no cio. Aí ela fica subindo na sua... Tipo assim, ela tá sofrendo. Né? Você tá vendo? Então, assim, basicamente é tirar o nosso egoísmo de pensar em algum ganho financeiro futuro, ou sei lá, em manter, e castrar. Né? Existe uma figura que é muito Doutora combatida na medicina veterinária, que é a antropomorfização. Explica para nós essa Você- palavra comprida. É uma doutora. palavra até difícil de falar, né? Mas o que é? É você ter uma espécie diferente da sua, no caso você coexiste com um gato ou com um cão que são de outra espécie, e você toma para você e julga aquele animal a partir da sua percepção como humano. Então, muitas pessoas querem colocar na conta do animal a questão não, eu não vou castrar porque é uma judiação. É uma cirurgia mutiladora. Por quê? Porque a pessoa entende aquilo nela. Eu gostaria de ser... Homens têm muito esse preconceito. Eu ia falar justamente, Homens, isso aí é extremamente machista. É muito comum a tutora do animal levar o animal macho para castrar escondido do marido. Porque o marido acha um absurdo. Como assim vai castrar? Por quê? Porque provavelmente ele pensa nele, castrado. Exatamente. E são O Royce, espécies... eu pensei muito antes Eu de não castrar, falo eu pensei nada. nisso. Pois é, são espécies completamente diferentes, com objetivos totalmente diferentes. E o que eu sempre falo no consultório, o pior que pode acontecer a um indivíduo é ter e não usar. Né? Exato. Entendo. Não ter é muito melhor do que você ter o instinto sexual e ser reprimido desse instinto sexual, não poder dar vazão a isso a vida inteira. E aí, como é que faz? Porque às vezes tem gente que tem o seu pet, né, do gênero feminino, quer dizer, fêmea, e de repente, quer dizer, protege de tal forma, tá no cio, segura aí, amarra, bota lá no quintal, não deixa ir pra rua. E aí, como é que resolve uma situação dessa? Olha, a melhor saída sempre é você castrar.
Não existe nada garantido que não seja cirurgia. Cachorro pula muro, cava buraco. Ele dá um jeito. Né? Ele dá um jeito. Né? Se você tem uma fêmea no cio, vai vir cachorro do além. Né? Gato também, gata também, a mesma coisa. A gente tem que pensar que o instinto de reprodução, ele é inerente. Né? Ele não obedece regras, as leis, né? Não pode. É assim com a gente, é assim com os animais, é assim com todas as espécies. Reproduzir é uma necessidade fisiológica. Se você não tem um aparelho reprodutor, você tira a necessidade fisiológica. Eu sou oncologista. O câncer que mais mata nas fêmeas é o câncer de mama. Sério, doutor? Tanto nas gatas quanto nas cadelas. Né? Existem mais ou menos 17 tipos diferentes de câncer que podem acometer a mama. Dos quais, pelo menos a metade desses que eu falei, é muito agressivo. E esse câncer, ao contrário de outros, ele pode ser quase que 100% prevenido com a castração precoce, com a castração na época correta. Então, além de você submeter uma fêmea a uma vida, né, com cios recorrentes, com toda a problemática de entrar no cio, que, como o doutor falou, é uma questão, sim, de sofrimento, porque aquele cio existe para reproduzir. Ele não existe para existir. Ele existe com o objetivo final de reprodução. Mas voltando ao assunto da castração precoce, você, castrando na época correta, você chega a prevenir 91% das chances de uma cadela ter o câncer de mama. E quase a mesma porcentagem nas gatas. Lembrando que o câncer nas gatas, ele é altamente agressivo e altamente metastático. Quando a gente vai abordar uma paciente com câncer de mama, geralmente não tem mais o que fazer. E a doença é sofrida, ela é terrível do ponto de vista clínico. Ela provoca dores intensas, ela provoca um gasto substancial com quimioterapia, com cirurgia, com radioterapia. Então, a gente tem que pensar também que castrar é um ato de amor e é um ato de saúde, em primeiro lugar. Seria um exame, Uma prevenção. É provado que animais castrados vivem mais que animais inteiros, por N motivos. Com saúde. Com saúde, mas principalmente por conta no caso das fêmeas, por conta da incidência de câncer de mama, que chega a ser de 50%. Ou seja, de cada 10 cadelas, 5 vão desenvolver algum tipo de câncer de mama. E no a caso parte das egoísta gatas, dos machos, complementando o que ela falou, o macho para de ficar querendo marcar território. Ele não fica levantando a perninha e urinando na sua casa inteira. Então, ele vai ali, urina uma vez, acabou. Aí não fica aquela questão. Entendi. É bem importante. Agora, como é que os senhores também avaliam? Muita gente questiona, mas vem cá, como? Né? O pessoal discute bastante plano de saúde para o pet. E tem muita gente que acha que como? Se não tem nem uma estrutura para atender os humanos, vamos ter plano de saúde para o pet, para o cachorro, para o gato. Evidentemente que estou só provocando vocês. É evidente que eu tenho aqui o meu ponto de vista, acho que normal, obrigado com a doutora. enfim. Mas essa questão, né? As pessoas que questionam, é porque desconhecem, é porque, de certa forma, não entendem o amor que existe entre as partes. Como é que a gente pode entender esse ponto? Também com a senhora, doutora Simone? Vou dar minha opinião, até porque eu estou inserida nessa... eu atendo, né? Também plano de saúde. É uma realidade que veio para ficar, assim como para seres humanos, né? É difícil hoje em dia você ver uma pessoa que, por escolha, não vai ter plano de saúde, né? Não, eu escolhi não ter, né? Porque num dia de internação você gasta 10 anos de contribuição do plano. O plano ele tem alguns aspectos que são favoráveis no sentido de inclusão, né? Então, mais pessoas que conseguem utilizar a medicina veterinária. Infelizmente, a gente ainda tem uma taxa de acesso à medicina veterinária muito baixa no país, obviamente por causa dos custos, né, que podem ser elevados. Então, o plano possibilita essa maior inclusão, né? Você tem plano de saúde de animal a partir de R$19,90. Como eles fazem isso? R$19,90? É uma pergunta, mas existe no mercado. Plano de saúde a partir de R$19,90. Uma consulta para quem não tem plano de saúde, qual seria o valor aproximado? Depende muito da especialidade, né? Mas vamos dizer que ela pode variar de R$80
a 350, 400 reais. Dependendo da especialidade. E o plano de saúde é 19, ele cobre uma consulta, um obviamente ele atendimento não de vai R$400. Não, ele não vai pagar o valor cheio para o Sim, profissional, sim. né? Obviamente a tabela do plano de saúde é uma tabela minorada. Mas é uma tabela que você, por exemplo, se você tem as tardes ociosas na sua clínica, o que é melhor? Você atender clientes de plano de saúde ou você ficar com a tarde ociosa e com a despesa corrente? Então, eu acho que é uma realidade que veio para ficar. Não tem mais como escapar disso. Obviamente, daqui para frente, quanto mais pessoas forem aderindo aos planos de saúde, mais forte eles vão ficar. Né? Antigamente, há, 15 anos atrás, talvez até um pouco mais, os planos eles vinham, eles prometiam e quebravam. E as pessoas perdiam a confiança. Então, durante muito tempo, talvez a gente tenha um vácuo aí nessa história de uns 10, 12 anos, que nem o dono do cachorro acreditava no plano de saúde, nem o profissional. Sim. Aí demorou para que ele se inserisse, se reinserisse no mercado. E a gente sempre ficava pensando, por que plano de saúde dá certo para seres humanos e não dá certo para animais? Por duas razões. Né? Uma pessoa vive 80 anos, em média. E ela talvez vá pagar um plano de saúde durante 20 e poucos anos sem utilizá-lo. Ela vai começar a ser vamos dizer assim, uma pessoa que vai utilizar bastante esse plano de saúde a partir dos 50, 60 anos. Antes não. Antes é muito difícil. Né? A não ser que essa pessoa tenha uma doença crônica, alguma coisa assim. O animal não. O animal vive 15. Né? E ele vai utilizar esse plano de saúde a vida inteira. Entendi. Porque ele começa a adoecer muito mais cedo. Um animal de 6 anos já pode ter uma doença que precisa de um tratamento para o resto da vida. Dentro desse contexto, doutora Ana, já que plano de saúde serve ao ser humano, serve também ao animal, quer dizer, hoje nós temos aqui em Brasília os restaurantes comunitários, onde as pessoas têm, portanto, total liberdade de fazerem suas refeições, inclusive o café da manhã, pagando R$1 o almoço, ou então a janta, o café da manhã, 50 centavos. Você poderia projetar também uma ação social como essa para poder também atender aos pets para aquelas famílias que não têm muitos recursos e às vezes dão alimentos inadequados, portanto, aí aos seus animais, comprometem também a sua saúde. Seria o caso, ou é pensar alto demais, ou estaria fora de total pensamento, ter também, eu não digo restaurante comunitário, mas pelo menos algo semelhante que possa, no caso, a tutora buscar ali mensalmente, ou semanalmente, ou diariamente, aquela ração para aquele animal. De repente, ali junto também, dependendo da situação, já tem ali também uma verificação também da saúde desse pet, alguma coisa assim. Enfim, como é que a senhora vê também esse ponto? É longe da nossa realidade? Então, nós, apesar de estarmos na capital federal, nós ainda estamos bastante atrasados no tocante a políticas públicas voltadas para os animais. Né? Você não resolve a situação de abandono, a situação de fome, a situação de reprodução desenfreada com soluções simplistas, né? Porque são temas extremamente complexos. O que eu vejo aqui para o Distrito Federal hoje, nós temos um problema seríssimo, que é a falta de controle populacional de animais em situação de rua. Hoje o governo não tem nenhum tipo de programa relacionado a isso. Se o senhor... Não tem porque não quer, porque não deu tempo de... Não tem porque não quer, porque nós temos outros estados que nós poderíamos usar como modelo, né, e implementar aqui na capital do país, que deveria ser exemplo. Sim. Então, nós temos problemas crônicos aqui no Distrito Federal relacionado à pauta animal. Por exemplo, nós temos uma legislação que proíbe carroças. É uma legislação que já está em vigor há 5 anos, uma lei muito boa que foi feita a 4 mãos com a sociedade civil, com especialistas, que trazem em seu rol todas as previsões necessárias para sua aplicabilidade, onde você vai tirar as pessoas de situação de vulnerabilidade e vai tirar os animais de maus tratos. O governo do Distrito Federal simplesmente briga na justiça com as ONGs para as quais eu advogo há 4 anos para não cumprir a legislação. Então, aí você já começa uma falha grave, porque se você tem uma legislação, se você tem uma previsão e uma forma de aplicar e de mudar todo um contexto social, você vê que nós não temos boa vontade do governo.
voltando ao seu... Isso aí é um exemplo para demonstrar a falta de políticas públicas para os animais no Distrito Federal. Nós temos, poderia dar outros exemplos aqui, a Lei de Fogos e tantas outras, que também todas elas estão judicializadas. Nós temos um problema de falta de política pública. Então, você vai numa cidade assim, onde com a comunidade mais carente, como Santa Luzia na Estrutural, você depara com centenas e centenas de animais errantes. Né? Então, ali você não tem O que é animal errante? É animal sem um tutor, é o animal não domiciliado e é aquele chamado cão de rua. Certo. Então, assim, antes da gente se preocupar com os cães domiciliados ou com os cães semi-domiciliados, que são aqueles que têm tutor, mas o tutor deixa dar uma voltinha, o tutor deixa na rua, isso acontece bastante, né? Ainda por uma questão de falta de conscientização, nós não temos o básico, que é o controle de natalidade para aqueles animais que estão na rua. Então, isso gera vários problemas. Gera o problema de saúde pública, gera o problema de segurança pública, porque às vezes esses animais estão em matilha e atacam as pessoas que estão indo para a parada, que estão indo trabalhar. Então, você acaba tendo um outro problema do indivíduo que foi atacado, da pessoa atacar o animal e cometer o crime de maus tratos. Então, nós não temos hoje qualquer tipo de política voltada para essas situações crônicas. Aí o senhor me pergunta se nós não poderíamos ter uma espécie de auxílio, de repente, uma bolsa-ração, ou qualquer nome que queira se dar para auxiliar aqueles animais que estão com a família e que a família não tem condição. Uma solução simples seria o governo incluir na assistência desses cartões Bolsa Família um saco de ração por mês, né? E aí nós entramos em outro problema, que é a questão da saúde única, né, doutora? Que a gente fala muito em saúde única. Aquela assistência que a família tem de saúde, o seu animal também deveria ter, né? Quando vai um agente do governo, um agente da saúde, visitar uma família, fazer o diagnóstico daquela situação, vai ver que a criança está desnutrida, vai ver que o pai está com algum problema e vai ver que o animal, nessa equipe, teria que ser multidisciplinar. E não é uma utopia isso, é algo factível que a pasta da saúde comporta. Então, teria que ter um profissional veterinário também acompanhando aquela equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico do cachorro da família também, né? Porque vai transmitir verminose, vai gerar uma série de problemas se aquele animal tiver leishmaniose, não tiver tratado, né? Porque vai causar sofrimento para toda a família, vai causar problema com o vizinho. Então, assim, política pública para animais se faz de maneira assim ampla e multidisciplinar. E tem saídas, o governo pode fazer. Nós temos muitos exemplos, mas infelizmente hoje no Distrito Federal não tem. Uma saída simples, rápida, seria incluir a ração no cartão alimentação, que eu acho que seria... Isso aí foi aventado principalmente na época da pandemia, onde as famílias, né, passaram por muitas crises, nós tivemos muitos abandonos, mas, infelizmente, não avançamos. Agora, doutor Moura, quer dizer, evidentemente, os senhores já tomaram conhecimento do abandono, né, covarde e cruel, que certas pessoas adotam sobre os seus pets. Ou seja, pegam os bichinhos já com a saúde debilitada ou pela idade e os abandonam, colocam num carro e soltam, principalmente em áreas de chácaras. E eu tenho, inclusive, relatos de pessoas... de Ponte Alta, no Gama, onde as pessoas vêm reclamando bastante de desconhecidos que chegam com seus veículos durante a noite e ali abandonam, portanto, os seus animais e deixam entregues à própria sorte. O resultado é que boa parte da criação dessas chácaras estão sendo consumidos por esses animais. E há, portanto, um confronto entre os chacareiros com os animais. E com isso, então, evidentemente, sai perdendo aí os animais, né? E claro, e evidente que a orientação busque, portanto, aí as autoridades competentes para que elas, de alguma forma, investiguem e tomem as devidas providências. Ou seja, abandonar, portanto, aí os seus pets também é crime? Abandonar animais, além de crime, é uma infração administrativa aqui no Distrito Federal, passível de multa de 40 salários mínimos. Né? A Lei 4.060 fala nisso. Qual que é o grande problema? A gente vai voltar na questão que a doutora Ana Paula fala, na questão que as doutoras falaram. É a falta de regulamentação e a educação. O que acontece? Está lá o dispositivo abandonar animais. Aí existem projetos de chip. Você que compra um animal, adota, colocar o chip no animal. Porque... a gente acha o animal abandonado, mas não sabe de quem é. Sim. Então, a gente não tem como punir a pessoa. Buscar o responsável. Certo? E aí vem essa questão.
ou o governo determina que aquelas pessoas, por exemplo, a pessoa beneficiária de um programa de auxílio do governo tem direito aos tipos de graça que todos os outros que têm condições paguem por ele, para saber de quem é o animal e bota multa para quem não tenha. Isso já tem desde a lei 2095 aqui no Distrito Federal, mas a gente fala para todo o país. Todos os estados têm legislações mais ou menos parecidas nesse sentido. Então, enquanto não se colocar o chip nos animais, a gente não vai resolver esse problema, porque o vizinho não vai saber que você abandonou o animal. Aliás, quando a gente chega em casa, a gente até espera para o vizinho chegar para não falar com ele, né? Então, a gente não sabe, né, o que o vizinho tem. Então, não tem como denunciar isso. A doutora Ana sabe do abrigo Flora e Fauna lá, jogam animais lá, né? Abandona na porta do abrigo lá, e aí a coitada da Orcimene fica tendo que catar os bichos. No CCZ também, não é? Não jogam os animais com leishmaniose. Então é uma prática que a gente não tem como descobrir quem é o autor, né? Para punir. Então, para contornar esse problema, seria implementar e obrigar todos os proprietários de animais, gatos, cães, a chipar os animais. Agora é importante, né, doutor Vinícius, que as pessoas tomem conhecimento de que maltratar, matar, mutilar, portanto, os animais, temos aí legislação própria para poder alcançar essas pessoas e punir, né? Teve alteração, se não me engano, em 2020, né, que é a chamada Lei Sanção, que foi nomeada dessa forma por conta de um caso de maus tratos de animais. E ela prevê justamente uma pena muito mais alta, né, para o caso de cães e gatos. Tem essa dificuldade por conta do agronegócio. Acho que também por cães e gatos, no geral, ter um vínculo emocional maior com as pessoas. Então, tem esse tratamento diferenciado. E como eu falei, é uma pena que começa, né, de 2 a 5 anos. Pode ter uma causa de aumento de pena se gerar a morte do animal. E pode, né, gerar uma ação penal, uma condenação, eventualmente uma pena que vai ser substituída por restritivas de direitos, como, por exemplo, prestar serviço para a comunidade, ou, em determinados casos, também pode gerar uma pena em regime semiaberto, por exemplo. Então, realmente tem consequências jurídicas, pode ter também consequências administrativas, como já foi falado aqui, essa multa de 40 salários mínimos no Distrito Federal. Pode ter consequências cíveis, né? Se, por exemplo, abandona o animal, ele ataca alguém. Então, isso pode gerar também outros crimes até, né? Por exemplo, lesão corporal. Pode causar responsabilização civil por alguma indenização, alguma reparação por dano causado. Então, é um fato que é tratado com muita seriedade pelo direito. Até porque, como eu falei, né? Os animais... não são simplesmente... A proteção dos animais não é só um meio para garantir aos humanos um meio ambiente equilibrado. Os animais são protegidos por si só, né? A Constituição veda a prática de atos cruéis contra eles. Então, qualquer coisa que possa sinalizar para esse lado, o Estado vai buscar reprimir em diferentes frentes. Perfeito. Bom, o pessoal que está nos ouvindo, caso queira ter o endereço de um hospital público aqui de Brasília, nós temos um hospital veterinário público localizado, portanto, no Parque Largo do Cortado, em Taguatinga, próximo ao SESI. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, os dias, o horário de 8 às 17. A pessoa, para poder agendar e obter a senha, evidentemente, tem que fazer este contato. A entrega de senha acontece sempre de 8 às 10 da manhã, também de segunda a sexta. Nesse hospital são oferecidos serviços gratuitos de consulta, medicações, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias, internação em ambulatório, entre outros. Os tipos de animais que podem ser atendidos, inicialmente, apenas cães e gatos de qualquer raça. Existe atendimento preferencial, serão priorizadas famílias de baixa renda ou inscritas em programas sociais ou federais, além dos que estão na zoonose e em abrigos da cidade. Quantos atendimentos são feitos? A pergunta geralmente é feita. O hospital tem capacidade para atender 400 animais. E quem de alguma forma precisar de contato, o telefone é o 61 o 99670 0897.
Bem, nós já estamos caminhando aqui já para poder fechar o programa. Está tão gostosa a conversa, não é? Mas antes de eu encaminhar, um minutinho para a doutora Luciana. Doutora Luciana, olha que eu torci bastante, bem, eu tenho certeza que a senhora também torceu para que a nota de R$200 tivesse ali o caramelo, né? O cachorro ali, né? O cão estampando, portanto, a nota de R$200. A senhora torceu para o caramelo, doutora Luciana? Com certeza, nada mais justa homenagem a esse cão que nos Em que parece que o lobo-guará também merece, né? Ter a sua chance. Mas o caramelo... mais bonitinho, mais simpático, né? Com certeza. E eu começo com a senhora. 1 minuto para as considerações finais. Então, eu gostaria aqui de pedir para a população, o pessoal que está nos ouvindo, que, como estavam falando sobre chip, se não for possível chipar o cachorro, que pelo menos providenciem uma plaqueta com o nome e o telefone. Que muitas vezes a gente encontra o cachorro na rua, vagando, e quer devolver para o dono, mas a gente não consegue. Aí fica aquele cachorro abandonado e o tutor desesperado atrás dele, muitas vezes acontece. Então, que as pessoas tenham essa consciência de não abandonar o cachorro. Isso eu acho um ato covarde, vil, imoral, abandonar um pet, um cachorro, e não deixar de identificar o seu pet. Coloca com essa coleirinha, com essa plaqueta nas lojas aí dos grandes pets, nas grandes lojas de venda de ração. Os departamentos, eles têm essa plaquetinha que pode fabricar e o cachorrinho ficar identificado, e num acidente aconteceu, porventura fugir, uma fuga, ele pode ser devolvido. Perfeito. Aproveitando esse gancho da doutora Luciana, também chego até o senhor, né, doutor Vinícius, também 1 minuto antes das considerações finais, ou seja, tem também furto de pet, né? Ou seja, a pessoa que furta um pet para depois revender ou então tentar extorquir, portanto, o dono, está cometendo um crime como se fosse furtar um carro, enfim. Existe também punição dentro da lei para esse tipo de crime, né? Sim, com certeza. Nesse sentido, né, eu acredito que aí os animais já são tratados como coisa móvel, que vai ser a previsão ali do artigo 155 do Código Penal, quando prevê sobre furto. Furtar coisa alheia móvel. Então, nesse sentido, como a gente tem cachorros aí que chegam a custar, né, dezenas de milhares de reais, é algo que acontece, que tem uma proteção da legislação, e que é sempre bom, né, ter essas formas de identificar para não perder, porque realmente eu tem muitos anos que não tenho pet, mas já acompanhei pessoas próximas assim perdendo os pets, e é uma situação desesperadora. Agora 1 minuto para as considerações finais para o senhor. Eu acho que o que eu gostaria de ressaltar é que, né, esses animais, né, não podem continuar sendo tratados como meros objetos. São seres sencientes, né? Inclusive a jurisprudência já reconhece isso. Então, eles têm sentimentos, têm vontades, têm necessidades, e é importante que a gente tenha muita consciência e responsabilidade ao se comprometer a cuidar de um animal, ao manusear, né? Enfim. Perfeito. Deixa eu buscar também a doutora Simone. Bom, já que os dois tiveram 2 minutos, também 2 minutos também para a senhora, para as considerações finais, doutora Simone. Eu acho que a gente já avançou muito na questão humanitária, né, em relação a como nós tratamos os animais. Sim. Né? A gente vem de uma cultura, talvez, e de uma civilização onde a gente tinha o animal como um mero objeto, né? O animal, na minha infância, por exemplo, ele era tratado como um ser no quintal, acorrentado, comia resto de comida. A gente já passa para esse animal, durante esses anos aí, para realmente um ser da família, para realmente um membro da família, né? Para realmente um ser que tem... Eu acho que a gente buscou isso como sociedade, né? Eu acho que as demandas da sociedade, elas são sempre vindas primeiro, para depois que as leis cheguem e atendam a essas mudanças, né, que aconteceram. Então, hoje, você já pode ter guarda compartilhada de animal, no caso de divórcio, você já tem previsões de
de cuidados para aquele animal, a própria legislação que vem, né, procurando cercear esse animal, garantir as liberdades. Então, acho que muita coisa já foi feita, né? A gente tem que olhar sempre pelo lado otimista da situação. Só que a gente ainda tem muito para caminhar, né? Agora, o importante é que a gente não deixe de fornecer o básico, que é a educação. A educação das nossas crianças, a educação dos jovens, a educação das pessoas de um modo geral. Que, a partir desse momento onde a gente consegue educar uma população para respeitar os animais, a gente tem consciência que a gente vai ter um futuro melhor. E ficamos sem falar, mas fica para um próximo programa com certeza, sobre a questão da dependência emocional. Tá bom, doutora? Sim. Então tá certo. Já fica o convite. Bom, deixa eu chegar no doutor José Moura Neto também, os 2 minutos para as considerações finais. Doutor Moura. A gente vai voltar a uma palavra que foi falado muito nesse programa, que é educação. Sim. Então, o que a audiência tem que perceber hoje é que o animal, como todos falaram aqui, é um ser sujeito de direitos. Ele tem 15 anos de vida e você tem que cuidar dele como se filho fosse. No Sudoeste, meu bairro, tem mais animal do que criança. Eu não vejo criança lá, não. Só tem animal. E é visto como filho. Ele dorme com você, ele fica com você, ele cuida de você. Quando você está na pior, ele está ali do seu lado, ele não te abandona. Então, basicamente, hoje, como a coisa está andando, dando exemplo de um caso de um divórcio, só para o senhor entender, Walter. Uma vez eu pedi para o ex falar se era coisa ou se ele via como filho. Se fosse coisa, ela pagava 10 mil pelo animal. Se fosse filho, eles iam brigar pela guarda. Sim. Ele falou que era coisa, ela pagou 10 mil. Minha cliente ficou com um animalzinho. Então, define essas coisas. É o sentimento de cada um. Então, esse conceito está evoluindo. Posse compartilhada, já vai ser guarda compartilhada. E o futuro nós temos cada vez mais filhos não humanos do que filhos humanos. Eu tenho 5 lá em casa. Não tenho nenhum humano. Então, eu sou a prova viva de que educação. E quando a gente adotou uma nova cadelinha, que é a Antonella, falei, amor, você quer? São 15 anos. Eu sempre falo, são 15 anos. Ela quer. E ela é o tasmania, destrói tudo e tal, porque mordeu o bolso e tal, mas no final a gente olha e fala, nossa, ela que tá com a gente aqui, e a gente ama como se o filho fosse. Então é saber que é uma responsabilidade que você tem por muito tempo. Tá bom. Isso. Vamos nós então, doutora Ana, com os 2 minutos para as considerações finais? Eu acho que o fato de nós estarmos aqui hoje já retrata quanto nossa sociedade evoluiu em relação ao direito dos animais. Né? Quando nós começamos nossa caminhada bem lá atrás, quando se falava em direito animal, todos torciam o nariz. Hoje em dia, ainda, nós temos alguns magistrados, alguns membros do Ministério Público que insistem em negar, né? Apesar do dispositivo do artigo 225 da Constituição Federal, e apesar de tanta legislação, tanto no âmbito federal como no estadual, municipal e distrital, nós ainda temos algumas pessoas que insistem em negar o direito dos animais. Mas, assim, é algo que vem avançando, tanto na parte acadêmica como na prática. Então, que eu vejo que, principalmente, os operadores do direito não vão ter como fugir da realidade e não haverá um retrocesso em relação a isso. E a sociedade como um todo é uma demanda da sociedade, é um anseio da sociedade. Né? Então, assim, isso mostra como nós já evoluímos. E isso me deixa muito feliz, apesar de, como a doutora Simone muito bem mencionou, nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Mas, a partir do momento que a sociedade ela é mais justa e menos cruel com os animais, ela é também para o seu semelhante. Então, isso é muito importante, a gente evoluir como ser humano. Não se trata de endeusar um animal, não se trata de ter dependência emocional de um animal, não se trata de ser pai de pet, né? que esse termo acaba sendo muito, muito criticado. Eu acho que é você estabelecer uma relação de dignidade e de respeito com outro ser vivo, independente da forma que ele venha. Né? De você não subjugá-lo, de você não entender que ele tem que satisfazer as suas necessidades físicas ou emocionais. Então, assim, a partir do momento que você passa a ter esse olhar mais amplo, você passa a ser um ser humano melhor. E a partir do momento que você é um ser humano melhor, você constrói uma sociedade melhor. Eu tenho a esperança de que talvez meus netos convivam numa sociedade onde nós não tenhamos tantos abandonos, tantos maus tratos, tanta crueldade. Né? Não se trata de uma utopia, eu acho que é uma caminhada que nós estamos fazendo aí para que a gente
viva num mundo melhor aí daqui a muitos anos. Eu quero estar viva para presenciar. E o recado que eu gostaria de dar para toda a sociedade é que, assim, principalmente em relação à situação de maus-tratos, nunca se cale diante de uma situação de maus-tratos, nunca seja conivente. A polícia, especialmente a do Distrito Federal, apesar de algumas arestas que a gente precisa parar, nós temos uma polícia muito capacitada e que combate muito os maus-tratos. De, assim, 250 inquéritos que eu acompanho hoje, talvez 4 ou 5 ficaram sem resposta por falta de identificação do autor ou alguma outra circunstância muito peculiar, mas 90% das ocorrências que eu registro e que eu acompanho e posteriormente acompanho o processo, nós temos uma resposta, tanto da polícia, como do judiciário, como do Ministério Público. É claro que é um trabalho árduo, dia a dia, muitas vezes você tem que a autoridade fazer o convencimento para que ela tenha um olhar mais atento para aquele animal, né? Mas, assim, eu acho que faz parte, né? Tanto da construção do direito como da construção dos seres humanos. Então, não se calar nunca, denunciar sempre, insistir bastante. Se as autoridades não tomarem providência, vá para a rede social, mas não seja conivente com a covardia. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Paula de Vasconcelos. Uma boa tarde para a senhora. Doutor Zé Moura Neto, também boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Vinícius André de Souza, também muito obrigado ao senhor pela atenção. Doutora Simone Bandeira, médica veterinária, também muito obrigado pela atenção. Doutora Luciana Brandão Cevalos, também muito obrigado à senhora pela gentileza, tá bem? Obrigada. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.